Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o resultado da Movida, né, a empresa de locação de carro, aí, uma gigante nacional. Vou falar sobre o terceiro trimestre de 2022, o último resultado trimestral da Movida, acabou de sair do forno. Vamos comentar um pouco sobre o resultado operacional, o resultado financeiro. Muita gente provavelmente já viu que a empresa teve um lucro muito menor. Vou explicar para vocês o que aconteceu com esse lucro, tá? E se a gente tem que se preocupar ou não, o que eu acho de investir na Movida, se eu acho que está barato, se eu acho que está caro, enfim, vamos falar muita coisa sobre isso nesse vídeo. Antes de mais nada, recados paroquiais, queria lembrar vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você tiver interesse em aprender a investir ou quiser que eu monte uma carteira de investimento para vocês, manda uma mensagem aqui embaixo, tá? Eu deixei um link onde você pode encontrar para a gente poder conversar eventualmente aí, para eu poder te ajudar a investir melhor, beleza? Queria também pedir para você se inscrever nesse canal, né? Todo mundo que faz conteúdo aí de empresas small caps aqui no YouTube, tá? Então, se você procurar aí na internet, provavelmente você vai ver poucos vídeos falando de forma detalhada, da mesma forma como a gente fala aqui nesse canal, sobre resultados de empresas small caps, né? Como a Movida. Beleza? Partindo para a apresentação do resultado. Vou falar brevemente, vou falar principalmente os pontos principais da Movida, tá? Não quero detalhar ponto por ponto aqui. A ideia é ter uma ideia mais geral de como que está a empresa nesse trimestre. Bom, a empresa nos destaques, a empresa diz que conseguiu 2 milhões de novos clientes no hack. Tá? Você deve estar se perguntando o que é o hack, né? Basicamente existem duas operações distintas dentro da Movida, o hack e o GTF. O hack é aquela operação Rent a Car, né? Que é aquelas lojas que eles têm, que você entra lá na loja, pega a chave e sai com o carro alugado, né? Uma locadora tradicional. E o GTF é a gestão e terceirização de frotas. Então, por exemplo, você tem uma empresa, né, você precisa alugar 10 carros para a empresa. Para a empresa, muitas vezes faz mais sentido ela alugar do que ter que comprar esse ativo, depois se preocupar em vender, enfim. Então, ela faz a terceirização de frotas. Então, uma parte é a operação de rent-a-car, né, que você entra lá na loja, efetivamente sai com o carro alugado. A outra é a terceirização de frotas. Tá? Então, no hack, ela teve aí 2 milhões de novos clientes, frente ao terceiro trimestre de 2020, e no GTF 180% de aumento do volume de diárias em contratos de longo prazo, também comparando com o terceiro tri de 2020. Não acho que 2020 seja uma boa comparação, já poderia ter comparado com 2021, mas tudo bem. Né? A frota aí que eles disseram dobra de tamanho, triplica de valor, gerando ganhos de escala. Né? Então, mais de 104 mil carros frente ao terceiro tri de 2020. Novo patamar de receita, né? Se a gente analisar a receita do terceiro tri de 2022, desculpa. Isso daí mais de 10 bilhões de receita, que é um marco aí realmente muito grande para Movida. Além disso, ela também expandiu geograficamente, né? Então tem a loja, ela comprou a Drive On Holidays lá em Portugal e também está expandindo a operação aqui no Brasil. Então 38 novas lojas no hack e 20 lojas aí de seminovos no frente ao terceiro tri de 2020, tá? Transformação de preços, né? Então ela também já falou que está cobrando mais caro no aluguel. Então 98% de aumento no hack, 38% de aumento no GTF, 56% de aumento na revenda dos carros aí nos seminovos. A aliança com montadoras, né? Então ela conseguiu hoje a frota mais nova do mercado, com 9 meses de idade apenas. Venda de frota com ticket mais alto e novo mix de compra traz ganhos de fluxo de caixa e retorno. Também tem a parte de internacionalização, que eu já falei para vocês, e tem também uma parte aí de sistemas, né? Sistema de rastreamento e assistência técnica, que para essas empresas de locação é importante, porque no passado houve aí questões de carro roubado, tirar peça de carro, enfim. Então isso aí também traz uma certa segurança para a operação da Movida daqui para frente. Não vou falar sobre os destaques aqui, a gente vai falar sobre a apresentação brevemente, mas só para detalhar aqui a questão do crescimento da Movida, né? Como vocês veem que é um crescimento bem acelerado, né? Se a gente for ver de um ano para o outro, teve um crescimento aí de 26% no número de carros que eles têm na frota, tanto no hack quanto no GTF. Né? Então a gente vê aí que basicamente eles estão quase que meio a meio, né? Na questão do aluguel. A frota no GTF ela é mais velha do que no hack por conta da característica dos contratos. Né? Então o cara quando aluga frota para a empresa, ele fica aí até 2, 3 anos com o carro na frota
enquanto que o pessoal que vai lá na loja alugar, ele se preocupa mais que tem um carro mais novo. Então é normal aqui que o Hack tenha uma frota mais jovem do que no GTF, beleza? Resultados consolidados, né, agora por linha de operação. A gente vai ver que na receita de locação, né, então o Hack e o GTF, eles correspondem a 50% da receita, mais, sei lá, mais de 80% do resultado total. Tá? Os outros 50% de receita vem da revenda lá dos seminovos. Tá? Então a gente vai ver que no terceiro TRI de 2022, a receita de seminovos deu aí 1 bilhão e 410 milhões, enquanto que a receita de locação 1 bilhão 205 milhões. Tá? Se a gente for pegar nos últimos 12 meses, é praticamente meio a meio, né? Então a gente vai ver que 4 bilhões e 400 para a revenda de seminovos e 4 bilhões e 200 milhões para locação. Isso é engraçado, né? Ver como as duas operações são distintas, né? Então, meio a meio, mais ou menos, a receita, e o EBITDA é bem diferente, né? Então, o EBITDA de locação, deixa eu até tirar um zoom aqui para ficar melhor. O EBITDA de locação nos últimos 12 meses deu 2 bilhões e 743 milhões e somente aí 700 milhões para a revenda de seminovos. Então, bem bacana entender essa dinâmica. O lucro, né, que muita gente caiu em cima agora do resultado, e por sinal, né, deixa eu até ver aqui quanto é que a empresa está caindo hoje. Deve estar caindo uns 8%, mais ou menos. 8, nossa, redondo, cravei na pedra, 8,01%. É o que a empresa está caindo hoje, tá? Aparentemente o mercado não gostou muito do resultado. Particularmente, não vejo como tanto problema que nem o mercado está olhando, mas, né, se o mercado é soberano. Então, o mercado está dizendo o seguinte: bom, esse lucro aí de menos 64% não me agrada, mas a gente precisa entender o que está impactando aqui nesse lucro, beleza? Então o lucro saiu de 259 milhões para 94 milhões apenas, né? Nos últimos 12 meses, ainda assim teve um aumento de 20%, né? Então saiu de 681 para 815, mas com perda de margem, tá? O que está acontecendo? Eu vou pular aqui um pouco essa parte do Hack, do GTF, para explicar um pouco o que está acontecendo com o lucro, tá? O lucro, ele está sendo impactado por dois fatores muito importantes, né? O primeiro é a depreciação dos carros, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, ele tem uma aba no 12º slide falando sobre depreciação. Se a gente pegar somente nesse trimestre, os carros do Hack, né, eles depreciaram R$ 5.268 por unidade, né? Então, na média aí, eles depreciaram pra caramba apenas nesse trimestre. E repara que nos outros trimestres anteriores era uma depreciação muito menor, né? O que aconteceu de fato nesse período, por que estava tão menor? Lembra que a gente teve aqueles problemas lá da crise dos semicondutores, né? Então estava faltando chip no mundo, as montadoras não estavam conseguindo produzir o que elas queriam e, consequentemente, o preço do carro novo subiu e o carro usado também subiu. Então, assim, esse problema, digamos assim, isso começa a aparecer agora no resultado da Movida, tá? Então, repare que somente nesse trimestre a gente teve aí praticamente 3 vezes o resultado de depreciação do que era lá há um ano atrás. Então, isso aqui está impactando demais no resultado da Movida, tá? Aqui também no GTF a gente consegue ver que é mais ou menos o mesmo cenário, apesar de ser numa escala um pouco menor, né? Até porque aqui tem muito carro utilitário, também tem questão de caminhonetes e tal, então a dinâmica aqui é um pouco diferente, mas sofreram do mesmo problema, tá? E se a gente pegar a depreciação acumulada, a gente vai ver que atingiu aí um ápice, né? Quase 6% de depreciação em cima dos veículos da frota, tá? Então isso aqui é um dos grandes impactadores, né, do resultado do lucro líquido. O outro impacto que sofreu bastante também é isso aqui, ó, custo da dívida, né? Repara como a dívida ela está custando bem mais para a empresa agora, tá? Ela saiu de um custo aí de 3,9% lá em 2021, terceiro trimestre de 2021, para 8,7%. Então, mais do que dobrou o custo da dívida. E ela não conseguiu, né, rentabilizar o mesmo patamar que ela estava rentabilizando anteriormente, né? Então, ela estava rentabilizando 3,6% com um custo de 3,9%. E agora ela está rentabilizando 15 com um custo de 8,7. Então o spread, né, a diferença entre o custo dela captar e o custo dela rentabilizar, caiu de quase 10%
para em torno de 6,4 pontos percentuais. Beleza? E o ROI também teve uma queda aí bem significativa. Ele pega o ROI dos últimos 12 meses, eu gostaria de ver o ROI do trimestre, mas eles não estão mostrando aqui. Tá? Então, dois fatores que impactaram. Primeiro, né, depreciação, e segundo, o custo da dívida, que vem subindo aí normal, tá? Com aumento de taxa de juros, tá? Então, empresas que têm um endividamento maior, né, que é o caso da Movida, tá? Se a gente for pegar aqui o endividamento, tá? Uma alavancagem de 3,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Empresas que têm essa característica de serem um pouco mais endividadas, quando passa por esse aumento de taxa de juros, é natural que o resultado ele caia bastante, tá? Impactado por despesas financeiras de juros, beleza? Então, o resultado da Movida, a grosso modo, seria isso. Agora, eu vou falar um pouco mais sobre essa avenida de crescimento que pode se tornar essa operação na Europa, tá? Então, qual que é a grande parte, né? Qual que é o racional da estratégia aqui da aquisição da Drive on Holidays? Primeiro, diversificação em moeda forte, né? Então não estar exposto apenas ao Brasil. E a gente sabe que muitos dos carros que a Movida tem na frota, eles vêm de fora, tá? Então isso faz parte também dela ficar menos suscetível a essa oscilação cambial, né? Então se ela tem receita em dólar ou em euro, pode ser uma blindagem, digamos assim, para a empresa. Além de ser um mercado aí, maior, em outras palavras, né? O mercado de Portugal ele é menor, mas o Europa como um todo ele é um mercado maior, então isso pode trazer uma nova avenida de crescimento, né? Uma nova área de expansão geográfica, enfim, pode trazer outras coisas que a gente não estava calculando anteriormente. Então essa internacionalização da Movida pode ser um passo muito bem acertado, né? Ainda é um passo muito pequeno, né? Porque são 3.300 carros apenas. Tá? Se a gente comparar com a frota total de mais de 200 mil carros da Movida, é uma aquisição muito pequena, mas é uma aquisição com certeza estratégica, né? Eu não tenho dúvida de que eles estão vislumbrando aumentar aí essa posição na Europa daqui para frente, se comprovar, né, que realmente essa operação tem altas margens, né, que nem eles falam aqui, diferenciais da Drive on Holiday, altas margens em função de baixos custos de despesas fixas. Então, se isso continuar se provando, eu não tenho dúvida de que eles vão meter o pé no acelerador e expandir essa operação para lá. Tá? Além disso, eles falam que o mercado é bem fragmentado, né, com mais ou menos 92 mil carros em operação em Portugal. Tá? Então, a frota da Movida é o dobro disso aqui. Mas eu imagino que eles estão muito mais vislumbrando o mercado europeu, aqui, ó, acesso ao mercado europeu, um dos maiores do mundo, do que o mercado de Portugal, propriamente dito. Enfim, o que eu acho do resultado da Movida? Eu acho que ele é um resultado misto, né? Não acho que seja assim, um resultado excepcional. Eu acho que o impacto da depreciação veio maior do que a gente estava prevendo. Em outra base também, a gente viu que a empresa ela continuou seu projeto de expansão, continua tendo receita recorde, continua tendo EBITDA recorde. Né? Então, se a gente olhar para a operação da empresa, não mudou muito, continua muito resiliente, muito forte. Mas teve um revés aí temporário, né? Então, o que eu diria para você? Se você tem ações da Movida, eu acho que não é hora de vender, especialmente agora, batendo aí um fundo, pegar aqui o gráfico de um ano, né? Muito próximo das mínimas, chegou ali a 11,89, agora está em 12,40, então um ano caindo quase 20%. Minha humilde opinião é de que ela não deveria estar tão barata, né? Se a gente pegar o índice preço-lucro, provavelmente não deve estar considerando esse último resultado, mas daí na casa de 5,3, 4 vezes EBITDA, pagou 10, quase 11% de dividendos nos últimos 12 meses. Então, assim, para uma empresa de crescimento, que é o caso da Movida, eu acho que o mercado não está enxergando o que ele deveria estar enxergando, que é o caso aqui. Tá? Eu acho que quando os juros começar a cair, certamente a Movida terá um resultado operacional muito melhor. Então, esse spread da dívida aqui, né, spread entre o custo de captação e a rentabilidade da operação, vai voltar a ser a casa lá dos 10%, não tenho dúvida disso. Então, isso, normalizando essa operação, a margem aumenta, a receita aumenta, tudo aumenta. A receita não, o lucro aumenta, então tudo melhora e volta a ser o que era antes, digamos assim. Enfim, o que eu acho que agora? Eu acho que é uma oportunidade,
né? De novo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é o que eu estou fazendo para mim. Eu tenho Movida na minha carteira, muitos dos meus clientes têm Movida na carteira, então eu acho que pode ser uma boa oportunidade, tá? De novo, né? Faça o seu estudo, estude a empresa, estude o prospecto, veja o que tem para crescer daqui para frente, veja, enfim, né? Não siga cegamente somente esse vídeo, use outras fontes também para você entender os prós e os contras, mas no geral eu acho que é uma excelente empresa para vocês investirem. De novo, né, queria reforçar, se você tiver interesse em aprender a investir ou quiser uma ajuda para montar um portfólio, pode contar comigo, manda uma mensagem, né, primeiro link na descrição, estou à sua disposição para a gente poder conversar melhor e poder montar uma carteira de investimento para vocês. No mais, fico por aqui, peço a inscrição, deixo o joinha. Muito obrigado e até a próxima. Desejo a vocês aí ótimos investimentos.